Olá, meu nome é Priscila Martins, eu sou enfermeira, especialista na área de ênfase em nefrologia, e hoje, no nosso projeto de educação em serviços de diálise, eu vou conduzir a nossa aula de tipos de tratamento. Quais são os nossos tipos de tratamento relacionados aos pacientes com insuficiência renal? Será que o nosso paciente tem direito à escolha ao tratamento que melhor vai se adequar à sua realidade? Para a insuficiência renal, nós temos 4 tipos de tratamento. O tratamento conservador, a hemodiálise, a diálise peritoneal e a realização do transplante. O nosso tratamento conservador, ele é realizado com base no tratamento medicamentoso, nutricional, com a realização da educação em saúde e o apoio psicológico aos nossos pacientes. Como objetivo principal, nós iremos desacelerar a progressão da doença renal, além de realizar o controle de algumas situações, como, por exemplo, a anemia, que é ocasionada pela insuficiência da eritropoetina, hormônio responsável pela produção dos glóbulos vermelhos. Além, é claro, do controle do nosso paciente em relação a cálcio, vitamina, fósforo e outras substâncias no nosso organismo. O tratamento conservador, então, tem como objetivo retardar a piora da função renal, reduzir os sintomas e prevenir as complicações. O nosso objetivo é reduzir a velocidade da progressão da doença renal ou até mesmo estabilizar o doente em relação ao seu estadiamento da doença, para que ele não precise realizar outros tipos de tratamento, como, por exemplo, a hemodiálise. O tratamento conservador, ele vai relacionar para que o paciente possa evitar algum consumo de alimento, como, por exemplo, alimentos muito ricos em sal. Ele vai indicar que o paciente também faça um consumo moderado ou evite o consumo de alimentos ricos em proteína, alimentos ricos em potássio ou alimentos ricos em cálcio e fósforo. Além disso, o nosso tratamento conservador visa o controle da pressão arterial e da glicemia do paciente, uma redução da proteinúria, o controle da anemia, de distúrbios ósseos e minerais, o controle da dislipidemia e a interrupção do tabagismo. Lembrando que no caso de tabagismo, pressão arterial, glicemia, a gente tem diversas outras doenças, dislipidemia, a gente tem diversas outras doenças que serão positivamente impactadas com o controle desses distúrbios no organismo do nosso paciente. Para que a gente possa, então, realizar uma outra modalidade do paciente, que é a modalidade da hemodiálise, alguns critérios são necessários. A hemodiálise, ela é a realização da filtração do sangue do paciente, onde vai ocorrer a retirada de líquidos e a remoção de partículas do sangue do nosso paciente. O sistema da hemodiálise é composto por um acesso vascular, que pode ser tanto uma fístula quanto um catéter, onde a gente vai puxar o sangue do paciente, vai passar esse sangue por um capilar que vai estar banhado em uma solução de diálise, onde vai ocorrer as trocas e, a partir disso, a gente vai devolver o sangue ao paciente. A hemodiálise, portanto, ela vai necessitar de um acesso vascular, do capilar. Alguns pacientes são heparinizados para que a gente possa evitar que o sangue do paciente, durante o tempo da sessão de diálise, coagule. A solução de diálise, e ela vai ter o nosso produto, que é o dialisato, que é a solução que nós desprezamos. Dentro de um capilar, se vocês observarem aqui, eu trouxe um desenho para demonstrar, a gente tem a entrada de sangue e a saída de sangue, nós temos a entrada do dialisato e a saída do dialisato, e nós temos as nossas fibras dentro do capilar. O sangue, ele passa por dentro de cada uma dessas fibras que vocês conseguem observar na imagem lateral, e cada uma dessas fibras é banhada pela solução de diálise. Ocorre, então, um processo em que o sangue é filtrado para a remoção das partículas
e para a remoção do próprio líquido em excesso no organismo do nosso paciente. A hemodiálise é realizada através do capilar, que precisa de algum tipo de características. Esse nosso capilar, ele é como substituto do rim. Então, ele precisa realizar a depuração elevada das moléculas, ele precisa realizar a ultrafiltração, ele precisa evitar a perda de solutos vitais para o nosso paciente, ele precisa deixar um volume residual de sangue pequeno e ser de fácil limpeza. Ele precisa ser um material, né, confiável, com biocompatibilidade, ou seja, ele não vai gerar reação no organismo do nosso paciente, preferencialmente um material com um custo adequado e com capacidade de reuso. O que é o reuso do capilar? O reuso do capilar é a reutilização desse material por mais de uma vez. Obviamente, existem critérios para o reuso do capilar, ou seja, eu não vou reutilizar todo o capilar, ou não é todo paciente que poderá ter o seu capilar reutilizado. A nossa solução de diálise, então, ela é feita através da solução ácida e básica. A solução básica, ela é com base no bicarbonato, e a nossa solução ácida, ela é formada por cloretos, né? Cloreto de sódio, cloreto de potássio. Alguns pacientes têm indicação de utilizar a solução com adição de glicose. E o dialisato é a solução que foi eliminada durante o tratamento dialítico do nosso paciente. Nós temos, em relação à hemodiálise e a hemodiafiltração. A hemodiálise ela é realizada apenas por processo de difusão, ou seja, as partículas irão atravessar a membrana do capilar para a solução do dialisato. E quando a gente faz a hemodiafiltração, ocorrem dois processos: o processo de convecção e o processo de difusão. O diferencial é que, através do processo de convecção, as partículas maiores elas podem ser retiradas com mais facilidade do organismo do nosso paciente. E, além disso, a hemodiafiltração ela oferece menores efeitos colaterais ao paciente, ela proporciona uma maior recuperação entre as sessões de diálise e ela também gera a longo prazo uma maior sobrevida do nosso paciente. Aqui eu trouxe para exemplificar, caso algum de vocês nunca tenha visto, o nosso primeiro dispositivo para diálise extracorpórea, né, para vocês terem tamanho da dimensão. A primeira máquina de diálise, que era uma máquina enorme, se a gente comparar com as máquinas que nós temos hoje em dia. E a nossa outra forma de tratamento é a diálise peritoneal. O peritônio, ele é uma membrana que vai envolver e proteger todos os nossos órgãos da nossa cavidade abdominal, como se fosse uma espécie de saco externo. A característica dessa membrana que possibilita que a gente realize o processo de diálise é que ela é uma membrana semipermeável e altamente vascularizada no organismo. Aqui vocês conseguem perceber ali, simulando de vermelhinho, a membrana do nosso peritônio que está envolvendo os nossos órgãos na cavidade abdominal. Dessa forma, essa membrana ela forma um saco, onde a gente faz a implantação de um catéter que vai permitir que seja infundido o líquido dentro do peritônio dos nossos pacientes. Para realizar a diálise peritoneal, então, nós vamos precisar do acesso peritoneal, que é o nosso catéter de Tenkopf, e podemos realizar a diálise peritoneal ambulatorial contínua e a diálise peritoneal ambulatorial automática. O acesso peritoneal, então, o nosso catéter de Tenkopf, ele tem diversos modelinhos, como eu trouxe ali para vocês, e essa indicação de utilização de cada modelo, ela vai partir da avaliação médica. Naquela partezinha branca ali no catéter que vocês observam é o cuff. A gente tem o cuff interno e o cuff externo, para que esse catéter ele possa ser aderido ao nosso paciente.
Isso significa que depois da implantação do catéter, é o CUF o responsável que esse catéter ele fique fixo no local onde ele foi implantado. Aqui a gente tem as características, né, da implantação do catéter. Então, a gente implanta esse catéter, a gente faz o curativo até a cicatrização. E após esse local ele estar cicatrizado, o ideal é que não tenha nenhum tipo de crosta ao redor do catéter, a gente não tenha nenhum tipo de sinal de irritação, nenhum tipo de sinal flogístico de infecção em volta desse catéter. E esse catéter ele vai poder ser mantido sem curativo após essa cicatrização. É um catéter em que o paciente ele vai poder tomar banho normalmente, sem precisar cobrir ou colocar um plástico para que esse catéter não molhe. Mas é importante também que esse paciente ele tenha cuidados com esse catéter, de não tracionar, de secar muito bem o ósseo após o banho, por exemplo, para que a gente possa ter uma longevidade aí desse catéter. A diálise peritoneal ambulatorial contínua é uma diálise em que o paciente vai realizar ela em domicílio, e o que ele vai realizar são de 4 a 6 trocas ao longo do dia. Ali em cima eu trouxe uns materiais para exemplificar para a gente vai ter um kit, onde 2 bolsas vão estar conectadas através de um Y, o equipo dessas bolsas vão estar conectados. Uma bolsa vem cheia de líquido, cheia de solução de diálise, e a outra bolsa vem vazia. Por quê? A gente vai realizar a conexão do equipo através de todo o procedimento, vocês ainda vão ter uma aula sobre diálise peritoneal. Vamos realizar a conexão, né, desse equipo com o catéter do paciente e nós vamos infundir o líquido na cavidade peritoneal do paciente. Se for a primeira infusão, a cavidade do paciente ela vai estar vazia e aí eu não vou ter nada para drenar. Se por acaso esse paciente ele já realiza sessões de diálise, eu vou realizar primeiro a drenagem, ou seja, eu vou retirar o líquido que estava na cavidade do paciente e em que já ocorreu as trocas e vou drenar esse líquido. Depois da drenagem desse líquido, que demora em cerca de uns 20 minutos para poder drenar, eu vou infundir o líquido na cavidade e essa infusão ela ocorre por gravidade e vai demorar aí em torno de uns 10 minutos para que ocorra essa infusão. Cada uma dessas trocas, né, cada infusão que eu realizar, eu vou deixar aí num tempo de 4 a 6 horas na cavidade do paciente, vai depender da prescrição de cada um deles. É importante falar que durante esse tempo de permanência, o paciente ele não precisa ficar conectado às bolsas. Eu posso fechar o catéter do meu paciente e ele vai realizar suas atividades, suas rotinas diárias normais, e apenas no momento da troca é que eu faço a conexão novamente. E nós temos a diálise peritoneal automatizada. Essa diálise, normalmente, ela é realizada no período noturno, em que o paciente ou o acompanhante realiza a conexão do catéter com a conexão de diálise, e a partir disso, a máquina que já é previamente programada pelo serviço de diálise em relação à quantidade de infusão, tempo de troca, tempo de drenagem, ela já vai para a casa do paciente programada e ele apenas faz a conexão e liga a diálise. A diálise ocorre durante todo o tempo de diálise programado e no dia seguinte, quando o paciente acordar, se a diálise já tiver terminado, esse nosso paciente ele vai conseguir, então, desconectar e ter a sua vida normal. O que vai acontecer é que, em alguns casos, o paciente que realiza a diálise automatizada, ele pode necessitar de realizar uma troca manual ao longo do dia, tá? Mas isso vai de acordo com o critério clínico, a prescrição de cada um desses nossos pacientes. E aí, o interessante é que quando o paciente ele faz essa diálise automatizada, a conexão entre a máquina e o paciente, ela precisa ter um volume de extensão, né, um tamanho de extensão, para que possibilite que o paciente, se precisar ao longo da noite, levantar da cama por algum motivo, ele consiga levantar da cama e tenha essa distância do local onde a máquina foi colocada.
E nós temos também como tratamento o transplante renal. E aí é importante identificar que transplante renal não é cura, transplante renal é tratamento. Por quê? Porque o nosso paciente, ele continua necessitando de cuidados, ele continua necessitando de acompanhamento e ele continua necessitando de terapia medicamentosa. E aí, para que ocorra o transplante renal, né, nós temos a fila para transplante e nós temos os tipos de doadores para que esse transplante ele possa acontecer. No SUS, nós temos uma fila única que é separada por órgãos e tecidos. Então, cada serviço de diálise possui um serviço de transplante de referência que faz toda a avaliação desse paciente, verifica se o paciente ele está inserido nos critérios de inclusão ou exclusão para o transplante. E a partir do momento que o paciente está apto para o transplante, ele entra nos critérios, esse paciente, então, ele é inscrito conforme o órgão ou o tecido necessário. E aí o próprio paciente consegue verificar a sua classificação na lista de transplante único. E nós temos, né, para essa fila de transplante, onde ocorre essa inscrição, nós temos os tipos de doadores, que são os doadores falecidos. Isso significa que os pacientes eles têm uma morte encefálica constatada, e nesses casos pode ser realizada a doação de diversos tipos de órgão e tecido, como, por exemplo, tendões, veias, pele, osso, cartilagem, o rim, coração, fígado, pâncreas, intestino, córnea. E nós temos aqui os critérios para a doação. Isso significa que, de acordo com cada tecido ou órgão, nós temos o tempo máximo que esse órgão ele pode ficar no corpo desse doador falecido antes de ser retirado. E nós também temos o tempo máximo de preservação desse órgão ou desse tecido na conservação extracorpórea, para que as nossas chances de sucesso com o transplante elas sejam maiores. Quando a gente realiza o transplante renal, nós temos também os doadores vivos. Isso significa que a doação do órgão ou do tecido será realizada por um membro da família até 4º grau. E no caso de um doador vivo que não tenha esse parentesco de 4º grau, é necessária uma autorização judicial, porque senão a gente teria aí a comercialização ilegal de órgãos, né? E a gente até escuta reportagens sobre alguns eventos, né? A gente passou recentemente até por um caso aqui em Belo Horizonte, né? E toda e qualquer venda de órgãos ela é ilegal, ela é proibida. E cabe a nós também fiscalizar todo esse trâmite. Então, quando a gente fala de doadores vivos, podem ser doados um rim, parte do pulmão ou do fígado e medula óssea. O transplante renal, como eu falei para vocês, ele é tido como tratamento, por quê? O paciente, após ser transplantado, ele precisa utilizar de medicamentos imunossupressores, ele precisa realizar as consultas periódicas de avaliação e de revisão com a equipe médica. E quando nós realizamos o transplante, o paciente possui 2 riscos de rejeição. Ele possui um risco de rejeição imediato, que pode ser devido a complicações no próprio ato do transplante, né? Ou em relação àquele tempo de conservação do órgão após a retirada. E o paciente também pode ter riscos de rejeição tardiamente a esse transplante, que pode ocorrer meses ou anos depois que esse paciente foi transplantado, caso esse paciente tenha algum tipo de doença, comorbidade, ou até mesmo se esse paciente ele deixar de tomar essa medicação imunossupressora que for prescrita. É importante salientar que quando nós falamos para tratamentos de insuficiência renal, associados a todos esses tipos, né, tratamento, seja o transplante, a hemodiálise, a diálise peritoneal, os nossos pacientes, eles também vão passar por tratamentos farmacológicos,
A gente também vai utilizar a associação com as terapias nutricionais, em que esse paciente, de acordo com o estadiamento da doença, de acordo com o tratamento que ele fez, em relação à restrição ou readequação, né, do volume de ingestão hídrica, alterações no modo de preparo dos alimentos, no quantitativo dos alimentos que são permitidos, e também o apoio psicológico para esse paciente, para a família, também são importantes, porque muda toda uma estrutura e todo um contexto familiar. Essa nossa aula de tipos de tratamento foi apenas uma breve introdução, porque dentro do nosso cronograma do curso, vocês agora vão ter aulas sobre hemodiálise, sobre diálise peritoneal, para que cada uma das especificações e peculiaridades de cada um desses tratamentos, elas possam ser abordadas em cada uma dessas aulas. Seguem os meus contatos, caso vocês tenham alguma dúvida sobre o tema ou sobre o tema de outras aulas, para que eu possa auxiliá-los. Acabou!